Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Jeremias, capítulo 23, aleluia, do verso 5 a 8, glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor do teu povo, é o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. A palavra que o Senhor nos deu, então, no livro de Jeremias, capítulo 23, versos 5 a 8, que diz assim: O renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, sendo rei, reinará e prosperará a partir e praticará o juízo e a justiça na terra. Então aqui, né, no verso 5, Deus levantou ali o renovo, sim, Jesus, o nosso Messias, né? Mas o rejeitaram. Mas aqui está dizendo que voltará, né? Mas ele virá novamente e reinará, né? Sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Aleluia! Jesus, quando veio, ensinou com justiça, com benevolência, e o jeito que ele ensinou, o jeito que ele foi humilde, o jeito que ele foi amável, com toda aquela justiça dele, a benevolência de Jesus, foi um contraste, né? Foi um grande contraste ali com os governantes, com aqueles quatro governos, aqueles quatro reis, né, que governaram após ali, que sucederam, né, o piedoso rei Josias. E então o Senhor estava dizendo aqui, né, na palavra dele, que ele voltará e ele vai reinar. Ele veio, Jesus veio depois desses reis, né, que foram ali os reis que não tinham piedade do povo, que reinaram ali com egoísmo. A palavra do renovo, quando fala aqui de renovo, ela apareceu 4 vezes no Velho Testamento e no Novo Testamento, para confirmar nos 4 evangelhos, né, onde Mateus referia o renovo, o rei, né, e em Marcos o renovo era como um servo, em Lucas o renovo, Jesus, né, o homem, e em João como o Senhor, o renovo é o nosso Senhor. Então assim, tudo se testifica na palavra do Senhor. A justiça, o amor e a misericórdia do nosso Rei Jesus foi tão perfeito que levantou a ira dos fariseus, que levantou a ira daqueles que não queriam a conversão, né? Que não quiseram aceitar a luz, pois teriam que reconhecer as suas falhas, seus erros, teriam que modificar o seu jeito de viver, de andar, de governar, né? E eles não queriam, né? O quão egoísta eram eles, e ainda hoje eles são, né? Aqueles que estão no poder ainda continuam muitas vezes com esse egoísmo, injustiça, falta de misericórdia, não tem sido honesto e na maneira que eles vivem, né? Que viveram e ainda vivem. Mesmo Jesus tendo vindo, esse renovo veio, muitos ainda estavam com o coração endurecido e não quiseram aceitar a luz, porque a luz de Deus era tão grande que ela ali manifestava o pecado daquele povo e eles teriam que se converter e reconhecer. Mas podemos dizer aqui que o orgulho daquele povo não permitiu que eles também reconhecessem o quão bom e quão amável era o Senhor. Eles estavam tão cegos, tão gananciosos, tão egoístas, que eles não estavam atento à luz que era Jesus. Eles não queriam, eles rejeitaram, porque eles estavam tão contaminados com as coisas terrenas que eles não quiseram ver a parte espiritual, não quiseram aceitar a luz de Jesus. Aqui fica um alerta para mim e para a tua vida, que nós venhamos estar vigilantes em oração, estarmos dedicados para a nossa vida espiritual, pedindo ajuda do nosso Deus poderoso e santo, para que a gente não venha cair e nem ficar ali contaminado com as coisas do mundo. Devemos viver no mundo, conquistar as coisas no mundo, mas como peregrinos, não como ali senhores dessas coisas. Devemos dar graças a Deus pelo que nós temos, mas não depositar a nossa confiança nas coisas terrenas, em um carro, em um prédio, num sítio, né? Em um carro de luxo. Não, nós temos que viver as coisas boas, glorificando o nome do Senhor e não colocando aquilo na frente das pessoas, né? Aleluia. No verso 6 que diz assim: nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com que nomearão o Senhor.
justiça nossa. Então aqui o Senhor estava dizendo que chegará um dia, né, nos seus dias, nos dias que Jesus virá e reinará. Quando o nosso Jesus reinar, isto é, no reino milenar, Judá será salvo e todos que aceitarem, né, a Jesus. E os que agora se encontram perdidos, né, espalhados, né, estarão seguros em Deus e reconhecerão a Jesus como o Senhor, né, justiça nossa. Então, o Senhor está dizendo que aqueles que estão espalhados novamente serão juntados pela presença do Deus poderoso e santo, nosso Jesus Cristo de Nazaré. E no verso 7 que diz assim: porquanto eis que vem dia, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Isso quer dizer, verá um dia em que eles não dirão isso, né? Até então, agora, os judeus ainda não convertidos, eles só louvam a Deus que livrou eles da escravidão do Egito, né? Isto é, não seria errado, não é errado louvar a Deus que criou o céu e a terra, que livrou eles do Egito, não é errado. Mas se eles reconhecessem também que esse mesmo Deus foi o que livrou eles da terra do Egito, é o mesmo que trouxe Jesus, que deu Jesus na cruz por nós, né? O Deus que enviou Jesus, e é esse Jesus o próprio Deus. Se eles reconhecessem que esse Jesus é o Messias, mas aqui a palavra de Deus afirma que chegará esse dia em que dirão, Jesus é o Messias, né? Jesus é o Salvador. Então, o Senhor afirma que ainda não aceitou, vai aceitar a Jesus como seu Messias. No verso 8 que diz assim, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Aleluia, né? Então, mas vive o Senhor, eles não dirão que só existe o Senhor que os livrou da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras por onde tinham arrojados. Então agora eles dirão, né? Eles falarão, vive o Senhor que fez subir e trouxe a descendência e de todas as terras por onde havia lançado. Isto é, agora eles irão reconhecer que eles não são salvos somente pela lei, eles não são salvos pela lei, mas sim pela graça de Jesus. Então agora eles irão dizer, olha, aquele Jesus que nos espalhou, né? Porque depois que Jesus veio, esse povo judeu foi espalhado, né? Não somente Deus fez eles subir do Egito, mas o Senhor espalhou eles, e agora eles vão reconhecer que esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus que fez eles subir da terra do Egito, é o mesmo Jesus que o espalhou e que agora está juntando eles novamente em Israel, né? E então, agora, na idade do reino, todos os judeus virão e de todo canto do mundo, né? Dos 4 cantos do mundo, e ali reconhecerão a Jesus como rei. Aleluia, é a palavra do Senhor quem diz. Deus está falando que a forma injusta do governo também dos reis que sucederam ali, o rei Josias, né? Foi a principal responsável pela queda de Jerusalém e pelo seu exílio. E nos dias de hoje também, muitos caem por causa da lideranças, né, por causa da liderança injusta. E ainda no tempo que Jesus veio, o povo pecou e não reconheceu a Jesus por causa da sua liderança de coração endurecido, por causa dos líderes que, né, queriam ali continuar no controle, sendo egoísta e dominar o povo. Olha como o poder de uma pessoa egoísta, de uma pessoa que só pensa em si próprio, pode levar muitos à queda, né? Então temos a esperança de um novo rei, nosso Jesus, né? Um novo rei não, nós temos a esperança que o nosso rei Jesus vai voltar, ele vai governar com justiça e bondade. Nós cremos que o nosso Jesus voltará a resgatar a sua noiva, assim como Deus usou Jeremias para confrontar ali os sacerdotes e os profetas. Se você continuar lendo desde o verso 1 do capítulo 23 até o fim,
Você vai ver que Jeremias ali confrontou os sacerdotes, os profetas e líderes, né, políticos e espirituais que anunciavam a palavra de Deus para amaciar o ego do povo, aleluia. Mas o Senhor ele confrontava ali para que eles anunciassem a palavra de Deus para sacudir o povo, e é o que nós devemos fazer para levá-los a uma conversão verdadeira, aleluia. Devemos fazer nós nos dias de hoje, né, sacudirmos o povo com a palavra de Deus e não procurarmos agradar a cada um conforme aos seus interesses, né, as suas necessidades. Não, a responsabilidade maior é sobre a liderança espiritual. Aqui, né, Deus usando Jeremias para dizer que a responsabilidade maior do povo estar ali, né, escravo ainda, estar exilado, é por causa da liderança espiritual, né? Porque quando movemos o espiritual, todas as cadeias vão se quebrando, né? A responsabilidade está maior sobre a liderança espiritual do que uma liderança política, pois devemos orientar o povo a ter uma vida segundo os projetos de Deus. Nós devemos orientar as pessoas a viver uma vida de retidão, né, com esse nosso Deus que tudo provê. Entregar verdadeiramente a nossa vida ao Pai, confiar no nosso Abba Pai, colocar a nossa vida na mão de Deus, que não somente é um Deus, né, mas Ele é o Pai querido, aquele que guarda, que protege, que zela e que vai cumprir a sua palavra. E Ele diz que todo aquele que crer nele, né, vai ver o reino dele de justiça e de bondade, vai viver esse sobrenatural de Deus na vida de cada um, onde o maior interessado somos nós em podermos ser agraciados com todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem guardado para nós e Ele tem para nos dar todos os dias da nossa vida. Que nós possamos ser, né, esse servo do Senhor, aonde vai anunciar a palavra genuína, verdadeira, a palavra que converte, a palavra que sacode, a palavra que liberta, a palavra que causa conversão, a palavra que toca nos corações, aleluia. Não precisa de querermos fazer coisas grandiosas, nós precisamos buscar a presença do Deus poderoso e santo, né, aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco e buscarmos, né, no Senhor aquilo que Ele quer passar para o seu povo e o que o Senhor quer dizer para o povo hoje, né? Ele vai voltar e aquele que ainda não aceitou, ele tem essa possibilidade de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, assim como aqueles que ainda não se converteram e não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Senhor está dizendo que vai haver um dia em que eles ali aceitarão Jesus como o seu renovo, aleluia, como o seu rei. Isso quer dizer, na idade do reino, todos os judeus e aqueles que ainda não são convertidos, eles terão essa possibilidade de reconhecer Jesus como rei. Então eles falarão, né, que não somente aquele que livrou eles da terra do Egito, mas também que agora juntou o seu povo. O Senhor espalhou, mas Ele vai juntar novamente, aleluia, e Ele quer ser o bom pastor, Ele é o nosso bom pastor, Ele quer que nós estejamos alicerçados na palavra de vida eterna, aleluia. Não podemos dizer que somente o Novo Testamento está a verdade, não existe o novo sem o velho. Nós temos que confrontar o nosso eu e aceitarmos que é o mesmo Deus do Velho Testamento confirmado no Novo, aleluia. É o Deus que prometeu que viria e Ele veio, né? Se por um acaso você ainda não conseguiu entender a grandeza de Deus, o Senhor vai se revelar a você todos os dias, você buscando e você comparando. Não tem como você contestar que Jesus é o Rei, Jesus é o soberano, é aquele que veio para nos salvar e nos livrar da morte eterna, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, porque Jesus é o renovo de Davi. Jesus
é o nosso renovo e ele vai voltar para buscar a tua igreja. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.